Como é doce e suave escutar a resposta do Salmo de hoje. O Senhor se lembra sempre da aliança. Como é bom dizermos estas palavras, que o Senhor, Ele se lembra de cumprir esta aliança em nossas vidas. Sobretudo, quando nós olhamos muitas vezes para a nossa vida e vemos que talvez nós não estejamos vivendo de fato como o Evangelho nos ensina a viver. Mas quando olhamos estas palavras, lembramos da docilidade de Deus, que se lembra sempre de nos lembrar as suas promessas, que nos lembra sempre de nos mostrar o seu rosto misericordioso. E como é bom, meus irmãos, trazermos isto sempre em nossa memória, de que o Senhor, Ele se lembra da aliança. Porém, mesmo sabermos que Deus, Ele se lembra, de que Deus, Ele é misericordioso, de que Deus, Ele nos chama a trilharmos o seu caminho sempre, não importa em qual circunstância da vida nós estivermos, mas lembremos que o Senhor, chamando-nos, Ele exige de nós que tenhamos uma mudança de vida, que tenhamos o desejo verdadeiro de realmente viver essa docilidade, de vivermos a sua misericórdia, sempre pedindo a nós que demos o passo adiante e que não estagnemos no caminho. Tem um místico que dizia, o nome dele é um místico chinês, o nome dele é John Wu. Ele dizia que quando nós estamos na caminhada espiritual, se nós estamos na vida de oração, nós caminhamos. Porém, se nós pararmos e dermos um tempo, não paramos ou estamos dando tempo, mas estamos regredindo no caminho. Não estamos dando o passo, mas voltando para o ponto inicial, no qual o Senhor nos chamou, que é aquela parada. Então o Senhor nos chama a dar o passo seguinte. E quando olhamos para a primeira leitura, tirada do livro do Gênesis, olhamos a figura de Abrão, no qual o Senhor o chamou lá de Ur, ele que tinha sua casa, mas ele morava em terra estrangeira. O Senhor foi até ele, o chamou, e ali vemos um Abrão que confia nas palavras do Senhor, mesmo diante das dúvidas. Será mesmo que é o Senhor? Será mesmo que eu estou escutando estas palavras vindo do alto? Mas ali Abrão confia. E vemos, meus irmãos, hoje nesta leitura de Gênesis, uma mudança substancial em Abrão. Deus vai dizer: já não te chamarás Abrão, mas o teu nome será Abraão. Na vida religiosa, sobretudo a quem vive nos mosteiros, quando eles são consagrados, eles têm uma mudança de nome. Assim vemos também com os papas. Jorge Bergoglio já não é mais Jorge Bergoglio, é Papa Francisco. Bento XVI se chamava Joseph Ratzinger, já não era mais Joseph Ratzinger, chamava Bento XVI. E isto tem um significado muito importante na vida dos consagrados. Quer dizer que eles estão mudando, estão buscando uma mudança profunda em suas vidas para uma caminhada mais próxima ao Senhor. E como eu disse, meus irmãos, a caminhada no Senhor, o segmento do Senhor, ela exige de nós esta mudança. Não tem como estar com o Senhor com uma vida estagnada, com uma vida ainda presa ao passado. Vemos muitas vezes o povo de Israel no Egito, no deserto, lembrando ainda do Egito.
E isto fazia com que eles nunca alcançassem a terra prometida, nunca desse o passo seguinte para encontrar aquela terra onde emana leite e mel. E quando Abrão confiou no Senhor e deu o passo seguinte, que é esta confiança, o Senhor disse: farei de ti pai de uma multidão de nações, farei crescer a tua descendência infinitamente, farei nascer de ti nações, e reis sairão de ti. Poderíamos dizer hoje, sairão de ti homens e mulheres santos, que vivem o seu evangelho na sua totalidade, e não em meias partes. E quando olhamos para o evangelho de hoje, Jesus, neste evangelho, ele é muito direto e claro com quem escuta. Em verdade eu vos digo, se alguém guarda a minha palavra, jamais verá a morte. Há 2 semanas nós estamos ouvindo este evangelho de João, no qual o Senhor, ele tem se apresentado como aquele que veio fazer a vontade de Deus, ele tem se apresentado como aquele que não veio para fazer a sua vontade, mas a vontade daquele, que tudo aquilo que ele faz não vem de si mesmo, mas vem de Deus. Então ele está buscando mostrar a nós esta confiança que Abraão confiou, e como eu disse, Abraão teve uma mudança para se tornar Abraão, e em Jesus nós vemos esta mudança também, naquele que era carne como nós, e que na cruz padeceu, porém ressuscitou. Por meio do que? Desta confiança em Deus. É justamente isso que Jesus busca dizer aos judeus, busca nos dizer em nosso tempo: se alguém guarda a minha palavra, jamais verá a morte. Tem uma música que diz, na verdade acho que são palavras de São Francisco, que nos diz que a morte, ela é muito forte, porque ela é capaz de nos tirar a vida, Porém, São Francisco vai dizer, mas o que se iguala, e poderíamos dizer, supera a morte, é a vitória em Cristo. Vitória em Cristo, esta que foi alcançada pela confiança em Deus. Então, quando Jesus nos diz, ele está lembrando, São Francisco está lembrando justamente dessas palavras: a minha palavra jamais verá a morte. É isso que nós sempre, nos domingos, sobretudo nos domingos, sempre dizemos, que cremos na ressurreição, que cremos na vida eterna, porque nós confiamos em Deus, nós confiamos nas promessas que Deus havia dito lá em Abraão, essa descendência infinita, este povo numeroso que ele escolheu e tomou para si. E aí vemos os judeus questionando Jesus: acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Este é o grande questionamento dos judeus para Jesus: quem és tu? E quando, meus irmãos, nós buscamos olhar os sinais do nosso tempo, sobretudo na vivência dos cristãos que se dizem seguir ao Senhor, lá no início do tempo quaresmal, Paulo dizia: somos embaixadores de Cristo. Quando vemos estes que são embaixadores de Cristo, tendo uma vida totalmente diversa do Evangelho, não teriam estes dizendo estas mesmas palavras: que pretendes tu ser? Quando olhamos os sinais, e que sinais do nosso tempo são esses? Mentiras, adultérios, corrupção, a ira que gira em torno do nosso coração, o nosso rancor que sempre destrói a nossa própria alma. Será que nós não estamos dizendo, como estes, quem pretendes tu ser em nossa vida? Que pretendes tu ser?
se nós te seguimos e este segmento não tem ressonância em nossa vida? O que pretende ser esse Jesus em nossa vida? O que pretende ser este Jesus que morreu na cruz, confiando em Deus? Que significado tem para nós no nosso segmento? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale em nada. Quem me glorifica é o Pai. Quando, meus irmãos, nós nos apegamos a estas vivências que vão nos mostrando uma desconfiança em Deus, realmente estas palavras que Jesus nos diz, se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. A nossa fé não está valendo em nada. Nada, nada, nada. Porque a nossa vivência ela não está sendo condigna com o Senhor. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. Quem nos garante a nossa caminhada não somos nós, mas a nossa confiança em Deus. Quem nos garante que Jesus, morrendo na cruz, ressuscita, não foi somente Ele, mas foi sua confiança em Deus. No entanto, não o conheceis. Será que nós conhecemos realmente ao Senhor? Nós que somos chamados a sermos embaixadores de Cristo. Olhemos para as nossas famílias, né? Como que está a vivência, a nossa relação, a nossa vivência em família com Deus? Será que ela está sendo esta glorificação e esta confiança ao Pai? Ou estamos apegados às palavras que Jesus nos diz: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Essas palavras de Jesus no final foi bem dura para os judeus terem escutado, né? Antes de Abraão existir, eu sou. Então aí aqui a consequência disso, né, é que eles pegaram em pedras para apedrejar a Jesus. Blasfêmia, né, contra aquilo que eles acreditavam e professavam, que ele está se dizendo ser como Deus, o Deus da criação. E é justamente quando olhamos para estas palavras, olhamos para a vida de Abraão, olhamos estas palavras do Salmo de hoje: procurai o Senhor Deus e seu poder, buscai constantemente a sua face, lembrai as maravilhas que Ele fez, seus prodígios e as palavras de seus lábios. Aí remetendo a Abraão, antes de Abraão existir, eu sou. O Senhor que vem chamando o povo de Israel há tanto tempo, e o Senhor dando sinais de que chegaria o tempo que viria alguém que conduziria o povo realmente ao seu encontro, de que esta nação no qual ele buscava reunir, iria chegar o momento em que seria estabelecida, e este momento chegou em Cristo. Por isso que Jesus se lembrou de Abraão. E mais uma vez vemos aqueles que se diziam não acreditarem, porque ainda não tinham esta confiança no Senhor, mas nós conhecemos a revelação, e quem nos revelou foi o próprio Cristo, assim como Ele quis revelar àqueles que estavam com Ele, os fariseus, os mestres da lei, os doutores da lei, porém os corações ainda estavam fechados. Por isso o Senhor busca nos dizer, neste Salmo 104, Ele sempre se recorda, promulgando as incontáveis gerações, da aliança que Ele fez com Abraão, e do seu santo juramento a Isaac, buscando nos lembrar deste juramento, desta aliança, e desta confiança que o Senhor nos chama a voltarmos a Ele. O Senhor confia em nós e nos chama a esta confiança. E de que forma, meus irmãos, nós vamos dizendo que queremos seguir ao Senhor,
que queremos ter essa mudança substancial de vida, né? Como Abraão se tornou Abraão, é vivendo de fato o seu evangelho. De que forma? Não vivendo nas mentiras do mundo, não buscando o adultério, não vivendo segundo a ira do nosso coração, mas vivendo segundo os princípios e as verdades que o próprio Cristo nos revelou. Ele não veio para se glorificar, mas é o nosso Deus, o seu Pai, que o glorifica. Busquemos ao Senhor e sempre lembremos de sua aliança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem